Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador bendito. Somos bem-vindos à presença do bom Deus e tomamos parte juntos, em espírito e em verdade, no culto que a Deus pertence, neste dia que Ele fez e nos deu por obra da sua graça para conosco. Envoltos numa atmosfera de adoração e louvor, é que tomamos parte nesta Santa Assembleia, trazendo nos lábios um canto de exaltação ao Deus vivo, que entoamos sendo dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Com corações ao alto, falamos com Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai bendito, nós te adoramos e louvamos, pois para isto fomos feitos, somos obra das tuas mãos, talhados por ti mesmo para a glória do teu nome. E é com santa alegria que o fazemos, pois é bom e agradável nos vermos em Tua santa presença, envoltos nesta atmosfera de piedade e devoção que permeia todo o culto que é Teu. E é com os corações assim, jubilosos e transbordantes de alegria, que adoramos-te e louvamos-te, bendizemos-te e exaltamos-te, glorificamos-te, ó Deus, tudo fazendo na mediação de Cristo Jesus, o Salvador bendito. Amém. Convido você, se puder fazê-lo onde está, abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no livro dos Salmos para a leitura do Salmo de número 14, Salmo de Davi. Abra sua Bíblia, se puder fazê-lo, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 14. Faremos a sua leitura completa. Ele fala assim:
Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra dada por intermédio do salmista fala-nos da realidade de um mundo marcado pelo pecado, onde o mal impera, onde as trevas dominam e onde nos movemos, pois a este mundo é que Deus nos enviou como emissários da sua luz bendita. Em meio às muitas lutas que temos de travar aqui, contamos com o socorro do Todo-Poderoso e esperamos nele pela sua salvação. Nesta hora, temos um tempo oportuno para fazer-lhe as nossas petições. Vamos dobrar os nossos joelhos, se assim o pudermos fazer. Vamos fechar os nossos olhos e, em silêncio, no íntimo, conversaremos com o Pai Celestial, expondo perante Ele nossos corações desnudados, com todos os seus anseios e inquietações, na certeza de que no Senhor encontraremos o apacentamento que almejamos e a sua bendita paz há de se instaurar em nosso ser mais uma vez. Falemos com Deus, façamo-lo em oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, as nossas falhas e imperfeições, aquilo que há em nós e não te agrada, tudo isto é claro e manifesto aos teus olhos. Tu sabes de todas as coisas, nada te é oculto, nem mesmo aquilo que vai no íntimo dos nossos corações, pois tu sondas os nossos corações dia e noite e conheces o nosso interior. Assim, Senhor, despidos de toda e qualquer máscara, com sinceridade e fé, é que nos quedamos prostrados perante o Teu trono de graça, fazendo-Te a confissão do nosso pecado e recolhendo de Ti renovo, graça e perdão que não tem par. Bendizemos-Te, pois é tão somente pelo Teu amor para conosco e em o nome de Jesus que somos aceitos em Tua presença. Nós o sabemos e somos infinitamente gratos por isto, ó Deus. Rogamos-te que estendas a Tua misericórdia sobre todas as áreas do nosso viver e também sobre os nossos queridos todos. Tu sabes das lutas que temos travado, dos anseios de nossas almas sequiosas. Tu sabes, Senhor, as bênçãos que esperamos de Ti e Tu tens poder para bem suprir todas as carências de nosso ser com a Tua superabundante graça. Portanto, nós Te rogamos, tem piedade de nós e dos nossos amados, mostra-nos o Teu favor, renova sobre nós a Tua bênção e assim nós Te glorificaremos, com o testemunho de vidas tocadas pelo Teu Santo Espírito. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o nosso Salvador. Amém, Senhor.
tocados pelo amor de Deus, envolvidos na sua paz, experimentando o conforto que é obra do seu Espírito, somos convidados a cantar mais uma vez, sob a direção da maestrina Helen Heinzle, com o acompanhamento da pianista Gisele Santana. É chegado o momento do ofertório, tempo que o próprio Deus abre perante nós no curso da liturgia para expressarmos a nossa gratidão e ainda o nosso desejo de continuarmos bem servindo ao Deus de toda a providência. A nossa igreja conta com o engajamento de cada irmão e irmã, de cada membro desta comunidade, zeloso na remessa dos seus dízimos e ofertas, para que a nossa instituição permaneça firme, de pé e honrando os seus muitos compromissos, inclusive compromissos de ordem financeira. Há uma crise econômica graçando em muitos lugares ao mesmo tempo. Neste momento, ao mundo inteiro, vemos o efeito da pandemia e esse impacto tem sido sentido também pela nossa instituição. Os meses de abril e junho passados foram meses bastante dificultosos e que impuseram muitas dificuldades à nossa igreja para fazer jus às suas responsabilidades. Mas até aqui nos ajudou o Senhor e nós confiamos nele, que através dos seus filhos tem provido os recursos para que prossigamos nessa obra que é sua e não de homens. Participe, seja uma bênção na vida da igreja, assim como Deus é uma bênção na sua vida também. E para participar deste ato, você pode se utilizar dos meios eletrônicos e digitais disponíveis para este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente para que possa fazer o seu depósito, a sua transferência da forma mais segura. Nós vamos orar e pedir a consagração do Todo-Poderoso aos dízimos e ofertas do povo que é seu. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Tu sabes das muitas lutas que têm sido travadas ao longo deste tempo de pandemia, lutas das quais a Tua Igreja não escapa. No entanto, todas elas nós enfrentamos na certeza da vitória, que é alcançada sempre no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. E até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, de modo que estamos confiantes para o prosseguimento desta caminhada contigo. Nos dízimos e ofertas do teu povo, a expressão do nosso desejo de mantermos-nos empenhados na obra que é tua,
contando com o teu provimento, para que tudo façamos em teu nome, para a glória de ti mesmo e a bênção de muitos. Assim rogamos-te, Senhor, que consagres os dízimos e as ofertas submetidos aos cuidados da Igreja e que nas tuas mãos estes recursos prosperem, servindo sempre ao cumprimento da tua vontade. Aqui e aonde nos enviares, esta é a nossa oração. Feita no nome santo de Cristo Jesus, o Salvador bendito. Amém. Deus ao mundo amou, e esta é verdadeiramente a boa nova, o Evangelho, a palavra da salvação. Cantada pelo coro Aideia Moraes, obra de John Steiner. Ouçamos o coro sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, contando com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Convido você mais uma vez a abrirmos juntos as nossas Bíblias, se você puder fazê-lo. E nós vamos abrir agora no Novo Testamento, para a leitura do Evangelho apontado pelo lecionário cristão para este domingo. Estamos juntos no Evangelho de João, no capítulo número 6, onde nós vamos ler desde o versículo 16 ao versículo de número 21. Estamos no Evangelho de João. João é o quarto livro do Novo Testamento, é fácil de achar
Vamos abrir juntos em João, no capítulo 6, para lermos desde o versículo 16 ao versículo 21. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem das Escrituras que nos fala assim. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A passagem que acabamos de ler é uma passagem muito conhecida dos evangelhos. Digo assim no plural, porque o texto de João encontra certo paralelo em textos de Mateus e Marcos também. Uma passagem em que os discípulos de Jesus acham-se num barco, sem contar com a companhia do Mestre, já no final do dia, quando adentra a noite e ali, no meio do mar, um vento forte começa a soprar, ele mostra-se tempestuoso, agita as águas e os discípulos se veem então tomados de pavor. Toda essa cena evoca as crises a que eventualmente nos vemos submetidos na caminhada das nossas próprias vidas, em nossas trajetórias pessoais. Muitas vezes, sem que esperemos, nos vemos assim, em meio ao mar da vida, sendo açoitados por vento rijo que transtorna o nosso entorno, sacode a nossa nau, coloca em risco a nossa própria vida e, diante destas circunstâncias, nos reconhecemos impotentes. O mais curioso nesta passagem é o fato de que o maior anseio por alguém que se veja em tal situação é o anseio por socorro, por salvação. E a salvação, de fato, vem ao encontro daqueles homens, na pessoa de Jesus, e de forma maravilhosa, pois, segundo o relato do evangelista, Jesus vem andando por sobre as águas ao encontro deles. Porém, estão eles tão afetados pela circunstância adversa que a sua própria visão se embotou. Eles já não conseguem reconhecer as coisas como elas se lhes apresentam. Seu comportamento evidencia traços de uma certa histeria. E nessa atitude histeriforme, quando vislumbram a figura de Jesus que se aproxima, o seu temor se intensifica. O que antes era medo converte-se em pavor. Eles não sabem o que é aquilo, não conseguem entender ou assimilar a figura daquele homem que anda sobre as águas, e este é um elemento a mais para transtornar-lhes a alma, até que o próprio Jesus dirige-lhes a sua palavra e aquieta o seu coração. Veja você que curioso, o modo como as circunstâncias por vezes
são capazes de nos afetar a tal ponto que nos prejudicam a visão. E a visão distorcida que temos das coisas só intensifica os temores que transtornam a nossa alma. Esse é um processo muito perigoso. E nós precisamos estar prevenidos acerca desse risco para que nestes perigos não caiamos também. E hoje a nossa reflexão está orientada para esta temática. Como mantermos os olhos fitos na pessoa de Jesus? Acreditavam aqueles homens que estavam ali desamparados em meio a mar e prestes a sossobrar, mas isto não era a sua realidade de fato. Como preservarmos os nossos olhos fixos em Jesus e não reféns das circunstâncias, como permanecermos norteados pela fé e não entregues à própria sorte ou subjugados pelas adversidades que nos rondam. É nosso intuito pensarmos um pouco sobre estas coisas. Este é o meu convite a você. Voltemos, portanto, ao texto, reflitamos sobre ele um pouco mais e busquemos respostas para as questões que levantamos aqui. A primeira coisa que é preciso ter em mente, que há de assegurar a nossa lucidez, o nosso bom discernimento das coisas, é esta: Jesus nos vê. Aqueles homens estavam bastante distantes da terra. O texto diz que eles haviam tomado um barco, adentrado o mar e já haviam transcorrido a distância de uns 25 a 30 estádios, conforme informa-nos o versículo de número 19. É bastante coisa. As margens do mar já estavam muito distantes, provavelmente fora do seu ângulo de visão. Ainda mais sendo aquela a hora da noite, quando a escuridão se impõe com força. Lembre você que estamos falando aqui do mundo antigo, onde sequer havia ainda a eletricidade, ou pelo menos não havia sido descoberta. Não há luz elétrica. O mundo antigo padece dessa dificuldade com relação à hora da noite. Não há como clarear a escuridão. Imagine você a sensação de não ver e de sentir-se também invisível em meio àquela imensidão de águas tenebrosas. Mas não podemos perder de vista o fato de que, ainda que nós sejamos limitados e limitada a nossa visão, isto não se dá com o Senhor das nossas vidas, que é o Deus Todo-Poderoso e que tem os seus olhos sempre pousados sobre nós. Me lembro de um professor que tive em tempos de seminário que contava sempre esta história, do tempo em que, ainda muito jovem, residiu no seminário durante o período dos seus estudos e no seminário onde residia havia um olho desenhado em cada parede, em cada ambiente da instituição. E ele dizia do incômodo que sentia ao transitar pelos vários espaços daquela edificação e ter sempre aquele grande olho aberto, atento, vigilante, voltado para a pessoa dele. Havia algo de opressor ali. E esta ideia de que Deus está sempre nos olhando, de que está sempre nos vigiando, é uma ideia que pode se tornar bastante aterradora para alguns. Ora,
É preciso ter em mente que o olhar de Deus está, sim, sempre posto sobre nós, mas não como alguém que está a policiar os nossos atos a fim de identificar possíveis faltas e ter de que nos acusar, que está buscando os nossos erros para tê-los muito bem anotados. É verdade, nenhum dos nossos erros escapa ao olhar de Deus, mas esta não é a maneira como Ele olha para nós. Antes, o seu olhar é o de um pai sobremodo amoroso, atento ao que se passa com os seus filhos, sempre pronto a reorientar-lhes a caminhada, a acudir-lhes quando caírem, tropeçarem, a sarar-lhes as feridas, a colocá-los de pé. É assim que Deus olha para nós. E assim o olhar de Jesus está e sempre esteve voltado para o povo que é seu, as ovelhas do seu pasto, o rebanho do seu pastoreio, os pequeninos que lhe foram confiados pelo próprio Pai Celestial. Aqueles homens se afligiam em meio à tempestade e à escuridão porque acreditavam-se fora das vistas do seu bom pastor. Mas isto é engano, é equívoco, nós não podemos incorrer neste tropeço, devemos ter certa esta verdade de fé, firmada em nossos corações. Ele está sempre atento ao que se passa nas nossas vidas, seus olhos estão sempre voltados para nós, sensíveis a tudo que nos toca. Jesus nos vê, Ele vê a mim, Ele vê a você. Outra verdade fundamental que aqueles homens, por certo, haviam esquecido naquele dia singular: Jesus nos visita. Sim, nos visita, vem ao nosso encontro. O povo da Bíblia tinha uma noção clara acerca da distância que há entre os céus e a terra, entre Deus e as suas criaturas. Ah, sim! Inclusive a teologia versa muito sobre esta temática, o fato de ser Deus o sumo alter, o supremo outro, tão distinto da sua criação que de forma alguma com ela poderia se confundir. No entanto, este é um mistério, mas um mistério maravilhoso. Ao mesmo tempo em que está sobremodo distante de nós, está também sempre muito próximo e sempre muito pronto para vir ao encontro das nossas vidas, impactando-as com a sua maravilhosa graça e o seu imensurável poder. O nosso Deus, que tudo vê, este Deus manifesto na pessoa do seu Filho Jesus, cujo olhar está sempre atento ao que se passa com os seus pequeninos, não é um espectador impassível que fica de longe, meramente observando as coisas que se passam diante dos seus olhos. Muito pelo contrário, o seu olhar atento é de alguém que está necessariamente envolvido, e envolvido em amor, sempre propenso a agir para salvar, para a promoção do bem, da ordem, do direito, de toda a justiça. Ah, aqueles homens que acreditavam-se invisíveis, acreditavam-se também inalcançáveis. Estamos falando do mundo antigo. Está aquela pequena embarcação no meio do mar, imersa na escuridão. Não há farol que os possa identificar, não há nenhum tipo de radar, não há nenhum tipo de radiotransmissor, não há lanchas, jet skis, helicópteros ou qualquer outra destas ferramentas tão comuns do mundo moderno onde nós vivemos. Ah, não há nada disto.
Aqueles homens sendo açoitados pelas ondas, naquela imensidão de águas e escuridão, sentem-se inalcançáveis. Não há quem possa chegar até onde eles estão, portanto, não há quem os possa socorrer. Lê do engano. O nosso Senhor, aquele que nos vê, é aquele que nos visita e que é capaz de fazer da própria tempestade, da tormenta, das ondas que açoitam a nossa nau, um caminho para chegar até os nossos corações. E é assim que Ele o faz. Você se lembra, ali estava Jesus caminhando em direção a eles por cima das próprias águas que tanto os amedrontavam. Jesus nos vê, Ele vê a mim e a você. Jesus nos visita, Ele visita a mim e a você também. Mas há uma terceira verdade fundamental que devemos manter sempre no nosso horizonte, clarificando a nossa percepção da realidade. A verdade de que este mesmo Deus manifesto em Jesus, este que nos vê e nos visita, é também aquele que nos vivifica. Aqueles homens precisavam ser vivificados. Sem que o soubessem, de alguma forma, já estavam mortos ali. Sim, reféns como se achavam das circunstâncias, subjugados pela adversidade, que com tanta eloquência, por meio do vento e das ondas, afirmava o naufrágio de sua embarcação, já estavam mortos, tomados pelo medo, pelo pavor, quiçá pelo desespero, estavam liquidados. Mas então, Jesus, que tudo vê e que visita os seus a quem vê, chega para vivificar-lhes as almas atemorizadas e diz a eles: sou eu. Esta palavra deve falar bastante, não? Não é outro quem vem ao encontro de vocês. Não estamos falando aqui da guarda costeira, dos bombeiros, dos salva-vidas, sem desmerecer de forma alguma essas figuras tão valorosas, tão preciosas e que tipificam a salvação. Mas estamos falando daquele que é propriamente o Salvador, o Príncipe da Paz. Ele está se declarando: sou eu quem estou aqui, não outro. Eu, o Filho de Deus, eu, o Messias esperado, eu, aquele que tem verdadeiramente poder para salvar, para converter as trevas em luz, para acalmar os ventos e as vagas do mar, para fazer passar da morte para a vida. Sou eu, portanto, diz ainda no versículo 20, não temais. Veja como a fala de Jesus é sucinta. Sou eu, não temais. Poderíamos estabelecer esta conexão. Sou eu, portanto, não temais. Se é Jesus quem nos vê, se é Jesus quem vem ao nosso encontro, não há por que ter medo. Ainda que o vento sopre com força, ainda que o mar se levante, se transtorne, ainda que as ondas açoitem o casco da embarcação tão frágil, ainda que nos vejamos tão distantes da terra, 25, 30 estádios, ainda que nos encontremos fora do alcance da visão de outrem, seja quem for, ainda que no mar não haja qualquer coisa em que possamos nos apoiar, ainda que a crise, por fim, se afirme tão
tão maior do que as nossas capacidades limitadas e os nossos parcos recursos. Se é Ele, não há o que temer. É tempo de nos aquietarmos outra vez e experimentarmos aquela confiança simples, própria da fé, tão claramente manifesta nos mais simples, nos pequeninos, que, sem se gastar em muitas elucubrações, simplesmente se entregam àquele que pode mais, ou antes, que tudo pode e nenhum bem sonega aos que são seus e chamou para si. Foi então que eles finalmente o puderam reconhecer. Eles perceberam, por fim, que Jesus os via, que Jesus os visitava e que Jesus era quem os vivificava. E então, conforme o verso de número 21, de bom grado, com o coração aberto, baixando a sua guarda, o receberam, o acolheram, acolheram o seu mistério, acolheram a sua maravilhosa oferta de graça. E o barco prosseguiu e acabou chegando ao destino onde haveria de chegar. E é assim que se dá em nosso próprio barco, singrando as águas do mar da vida, em tempos de crise e tempestades, de ventos rijos que nos açoitam, como estes que se abateram sobre os discípulos naquele dia. E que a lição aprendida por eles seja assimilada por nós também, retida em nossos corações, a fim de assegurar-nos a lucidez e o bom discernimento da realidade que está sempre perante os nossos olhos, que jamais nos esqueçamos dessas verdades fundamentais acerca de Jesus, a pessoa por meio de quem Deus se manifesta e se faz presente nas nossas vidas. Ele nos vê, Ele nos visita, Ele nos vivifica. A Ele nos entreguemos, nele nos descansemos, pois, e que Ele assim nos abençoe, em o nome do Senhor. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem uma palavra preparada para o coração da igreja. Ele nos fala comissionado pelo próprio Deus e nós vamos ouvir com vivo interesse o que nos diz, pois é da parte do Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Salmo 33, do verso 20 ao 22, diz assim: Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O salmista expressa motivos de louvor e adoração, e são motivos que também nos levam a adorar e exaltar o nome de Deus. O primeiro motivo dado pelo salmista é que toda a sua alma, todo o seu ser, tudo o que ele é, espera e anseia por Deus, porque ele é um auxílio. Deus age em favor do salmista e Deus age em nosso favor. E além disso, ele é escudo e proteção. Ele nos defende, ele nos sustenta diante da dificuldade. E por isso nós ansiamos e esperamos por ele. Além disso, o Senhor é motivo de alegria. Nós nos alegramos e nós nos regozijamos na presença do Senhor por causa do seu santo nome. E o santo nome do Senhor não é simplesmente a alcunha, o nome que nós atribuímos a Ele, mas simplesmente também revela o seu caráter, as suas obras. E é por causa delas e do caráter de Deus e sobre quem Ele é, que nós cantamos louvores e nos alegramos na presença dEle. E além disso, o Senhor é motivo de esperança. Esperança porque nós aguardamos e esperamos dEle a misericórdia, bondade e fidelidade. O Senhor é bondoso e fiel ao seu povo. E nós aguardamos e esperamos essa bondade, essa benignidade vindo da parte de Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, que nos enche de motivos para louvá-lo. E que você tenha uma semana cheia de Jesus e que sua boca transborde de júbilo a um Deus que nos apoia em todos os momentos. No culto presencial deste domingo, dia 25 de julho, contamos com a presença de um pregador especialmente convidado,
o reverendo Antônio Alvim Duzi Filho, ministro do Presbitério do Rio de Janeiro e pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana de Botafogo, um companheiro querido de caminhada ministerial. E nós nos sentimos muito honrados por receber mais esse servo de Deus, que fala aos nossos corações aquilo que foi dado ao seu coração pelo próprio Todo-Poderoso. Ensejamos sobre o mesmo toda a sorte de bênçãos espirituais, sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu ministério, bem como toda a nossa gratidão. O pastor acha-se em gozo de férias pastorais desde o último domingo, dia 18, e estará retornando de suas férias no dia 2 de agosto próximo, um período de 15 dias necessário ao descanso, ao refazimento de forças, e nós contamos com as suas orações para que esse seja verdadeiramente um período abençoado, a fim de que ao término do mesmo, devidamente revigorado, o pastor esteja reassumindo as suas atividades à frente da igreja. Sigamos com fé e que Deus assim nos abençoe. Chegamos ao término de mais esta celebração. Eu convido você a fecharmos os olhos e elevarmos uma vez mais o coração a Deus em oração, repetindo as palavras que um dia aprendemos de Jesus. A oração que une todos os cristãos de todos os lugares, de toda a história. A oração da família da fé, a prece do Pai Nosso. Ao término da mesma, receberemos a bênção do Senhor. Falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.